Hoje a nossa live nós vamos falar sobre o agir de Deus sobre nossas vidas. Como que nós devemos nos portar diante de Deus para poder a gente conseguir enxergar a graça que Ele tem para nós recebermos a graça e também como você viver uma experiência nova na sua vida. Quando você se coloca à disposição e deixa Deus agir sobre a sua vida, os resultados são imagináveis para a sua compreensão humana. Então, a gente às vezes vive muito no automático, no dia a dia, e acaba se esquecendo de perceber os sinais que Deus tem para a nossa vida, que tem para nós, né? Então, muitas das vezes a gente vai vivendo e esquece de ver os sinais que Deus já preparou, que tem para nós, para a nossa vida. E assim a gente vai vivendo, né? E a gente esquece de viver realmente segundo o propósito que Deus tem para a nossa vida, que tem para nós todos os dias. Hoje nós vamos falar de um texto da Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 29 ao 31. Oi Malu, boa noite, seja bem-vinda. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado, que significa repreendido, por causa daquilo porque dou graças? Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é um convite que a gente faz para você colocar Deus, essa passagem aqui faz um convite para você colocar Deus no centro da sua vida. Tudo que você for fazer esteja pautado e em direção ao reino de Deus, né? Então, muitas das vezes a gente vive no automático e esquece do que é mais importante para a nossa vida, que realmente é Deus, né? Quando passamos a confiar em Deus e nas suas promessas, o impossível torna-se possível por meio da fé e tudo muda. Então, a gente, às vezes, tem coisas que é de nós agirmos, nós fazermos, e a gente coloca na conta de Deus. Então, coisas que é possível, o que é possível de você fazer? Você correr atrás de um emprego, você correr atrás de uma casa, você correr atrás de um carro que você deseja. Então, coisas que são possíveis é com você. E coisas impossíveis. O que é impossível? A cura de uma doença, a salvação de alguma pessoa que você ama, que você quer, que está passando por alguns problemas de saúde. Então são coisas que não estão ao nosso alcance. Então essas coisas você deve colocar na conta de Deus e pedir para Ele, orar e acreditar que você vai receber essa graça. E entrar em ação para que isso aconteça, né? Então, e o possível? O possível é por nossa conta, porque tudo Deus já fez. Deus já criou, já fez, está tudo aí para nós vivermos e para nós corrermos atrás e fazer acontecer. E muitas vezes nós ficamos pedindo coisas para Deus que Ele já fez e está aí. Só basta você correr atrás e agir e fazer acontecer. Então, esse versículo da Bíblia fala muito sobre isso. Você colocar Deus no centro de tudo e aí a partir daí você ser uma pessoa mais grata, agradecer a Deus por tudo que acontece em sua vida. Você, desde que você levanta, você acordou. Às vezes você pensa, pô, eu não tenho nada para agradecer, vou agradecer do quê? E o simples fato de você acordar, abrir os olhos, já é um milagre. Então já é algo para você agradecer a Deus. Já é algo para você desenvolver a sua gratidão e buscar sempre estar agradecendo e estar sendo grato a Deus. E durante o dia, você agradece mais alguma coisa? Você agradece o alimento que você consome, que vai nutrir o seu corpo, que vai te dar vida, que vai te dar saúde, para que você possa viver? Você agradece ou não? Você entra no automático? Porque muitas das vezes, eu reconheço, eu também era assim. Hoje eu não sou mais. Hoje eu consigo
realmente exercer essa gratidão na minha vida. Então, você precisa ser grato. Quando a gente é grato, a vida da gente muda. A gente consegue enxergar as coisas melhor na vida, o que está ao nosso redor. Você consegue perceber, você consegue assimilar a graça de Deus. E quando chega ao final do dia, você agradece pelos livramentos que você teve? Porque muitas das vezes a gente tem livramentos durante o dia nosso que a gente nem sabe, nem percebe que teve. E então, você fala, mas como é que eu vou agradecer por algo que eu não vi? Simplesmente agradecendo. Agradeça a Deus pelo livramento que você não viu, mas Ele viu que você ia passar por aquilo e Ele te livrou. Então, desde que a gente abre os olhos na cama, até o momento que você vai deitar para dormir, a gente tem que estar sempre agradecendo. Porque tudo é por Ele, tudo vem dEle, então temos que agradecer. E para a gente sentir a presença de Deus mais próximo da gente muitas das vezes tem que calar as vozes que estão ao nosso redor. E muitas das vezes as vozes nossas mesmo, porque você vive muito no automático e muito acelerado com a correria do dia a dia, e você acaba não percebendo os sinais de Deus, não percebendo que Ele está te mostrando, que Ele está falando com você. Então, é um convite para a gente calar essas vozes. E as pessoas que estão ao seu redor, você está ouvindo muito elas? Quais são essas pessoas? São seus amigos, seus colegas de trabalho, às vezes até o seu cônjuge, se você precisa, no seu momento de oração, estar sozinho, só você e Deus. Então, você precisa calar essas vozes para você conseguir ter conexão com o Pai, ter conexão com Deus. Então, eu reconheço assim que muitas vezes a gente vive no automático. Essa correria do dia que nós vivemos, nós somos assim, né? E a gente não consegue ver os sinais de Deus, ouvir o que Deus tem para nós. Então, é muito importante você calar essas vozes que estão ao seu redor para você ouvir o direcionamento de Deus para a sua vida. Porque nós somos criaturas espirituais e estamos aqui vivendo uma experiência carnal. Então, nós não somos desse mundo. O nosso mundo é outro. Nós viemos para cá, nós temos, no plano de Deus, nós temos o dia de nascer e o dia de ir embora. Porque a única certeza que nós temos nesse mundo é a morte. Nós não temos outra certeza. Tudo pode acontecer nessa vida. Mas a morte é a única certeza que nós temos. Nós temos plena convicção que vamos embora daqui um dia. E se vamos embora, porque a vida é tão curta, mas por que viver ela tão curta? E você não aproveitar melhor, você saber cuidar do seu corpo, da sua saúde, para aproveitar todos os momentos que você tem. Porque nós vamos envelhecer. E eu já estou no caminho aí, ó. Então, eu falo para você, não fica velho, envelheça. Porque ficar velho, o que você tem na sua casa aí quando fica velho? O que você faz com ela? Você descarta, não é assim? Pelo menos aqui em casa é. Ficou velho, já não serve mais, a gente descarta. E eu não quero ser assim na minha velhice, eu não quero ficar velho. Eu quero envelhecer. Envelhecer com saúde, envelhecer com vitalidade. Por isso eu cuido do meu corpo. Você que está aí me acompanha, você vê meus stories aí, sempre praticando atividade, uma alimentação saudável. Para quê? Para poder ficar mais tempo aqui nesse mundo com saúde e com físico bom, para poder aguentar a velhice chegar. E ter mais tempo para curtir, né? Minha esposa, meus filhos, a netinha que está chegando aí. A netinha aí que tá para chegar aí, logo logo, com a graça de Deus aí. Acredito que essa semana, mais tardar início de semana que vem, ela está vindo ao mundo. Que Deus abençoe, que ela venha com saúde e que nos dê muita alegria. Então, voltando aqui para o texto, você precisa cuidar da sua máquina, viver aqui nesse mundo, viver, aproveitar, mas sem se envolver com as coisas mundanas. Porque tem muitas coisas nesse mundo que não diz respeito a nós que somos cristãos, que somos criaturas divinas. Porque muitas coisas aqui desse mundo, muitos lugares, muitas situações que a gente não deve estar frequentando. Porque a gente não precisa disso para viver. Porque as coisas desse mundo é muito passageiro e muita ilusão. Então a gente precisa sim viver aqui, aproveitar o que a gente precisa aproveitar, mas mirando na eternidade, que é junto do Pai.
lá no Pai, que nós vamos ter a eternidade. Então temos que viver aqui sim, viver da melhor forma possível, mas mirar no eterno, mirar no que vem depois dessa vida aqui. Porque essa vida passa. E como passa, viu? Passa rápido. Deixar certos ambientes. Por que certos ambientes? Porque tudo aqui nesse mundo é lícito, mas nem tudo nos convém. Não nos convém a prostituição, não nos convém a embriaguez. Aí você pergunta para mim, é lícito a bebida alcoólica? A bebida alcoólica, o que é realmente pecado e proibido é a embriaguez. Você não deve se embriagar, porque a embriaguez não é um pecado, não é lícita. Mas você deve vigiar o seu corpo, vigiar a sua mente, para que isso não abra brecha para que o mal entre na sua vida. Então você precisa sim aproveitar as coisas aqui desse mundo, mas mirando na eternidade. Então tem certos ambientes que a gente não deve frequentar. Como tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a gente precisa estar sempre atento e vigilante a todos os lugares que a gente frequenta, que a gente anda, porque pode ter lugar que não cabe você. E como nós vimos no Stories de ontem, quando você reconhece Jesus como seu Salvador e você recebe o Espírito Santo está em você, para onde você vai, você está levando ele. Então imagina onde você vai, você está com o Espírito Santo, será que ele vai ficar satisfeito de ir em alguns ambientes? Então nós temos que ser vigilantes quanto a isso, quanto os lugares que a gente frequenta, aonde a gente vai, e também certas pessoas, a gente precisa estar. É mais assim, você começa a conviver esse mundo espiritual, começar a vivenciar esse mundo próximo de Deus, próximo de Jesus, isso já é natural na sua vida. Os ambientes que você começa a selecionar e as pessoas também. Tem pessoas que não cabem para onde você está indo. Então você precisa estar, às vezes, deixando certas pessoas. Eu não falo cortar amizades, mas deixar, às vezes, de frequentar lugares que essas pessoas frequentam, porque esses ambientes não cabem. Não cabe o Espírito Santo, muito menos Deus e nem Jesus. Então você precisa ser vigilante e estar sempre atento aonde você está indo, para levar Jesus, o Espírito Santo, com você. Eu tive alguns momentos na minha vida que ficou muito marcante. Foi um momento em 2019 que eu quebrei financeiramente e só consegui levantar dessa situação com Deus do meu lado e principalmente com o apoio da minha família, da minha esposa, que me apoiou bastante, segurou na minha mão e assim, foi um alicerce para mim, que me ajudou a estar levantando nesse momento. E eu fiquei 2 anos da minha vida, foi 2020, 2021, assim, meio perambulando aí, sem rumo, né? Mas sempre acreditando que algo melhor tinha para vir para a minha vida. Quando foi em 2022, foi quando eu vim para Mineiros, a convite do Oswaldo Aguiar, vim para cá para trabalhar com ele, trabalhar no ramo do agronegócio, na cana-de-açúcar, que desde que eu me formei, sempre trabalhei nessa área do agronegócio. Vim para cá e a gente começou a trabalhar 2022, 23 e agora 24. Mas a minha vida teve realmente assim um novo sentido para Cristo no ano de 2023. 2023 foi um ano assim para mim que eu renasci novamente, porque eu comecei o ano, e principalmente no início da quaresma do ano passado, eu tinha comentado com a minha esposa que eu ia parar de beber bebida alcoólica. A princípio seria só durante a época da quaresma. Não, durante a quaresma eu vou parar, não vou beber. Mas parece assim que Deus, quando tem algo para a sua vida, quando é algo grande, algo realmente assim que vai dar uma guinada na sua vida, as coisas começam a acontecer e quando você se dá conta disso, já está uma dimensão grande. E eu parei a quaresma, fiquei a quaresma sem beber bebida alcoólica. Quando acabou a quaresma, eu falei para minha esposa, eu não vou voltar a beber. E continuei sem bebida alcoólica. Mas quando foi realmente no mês de junho,
foi quando eu conheci o Pablo Marçal, e através do Pablo Marçal eu conheci o Ricardo Linhares, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que realmente tem o dom da palavra e que me trouxe uma clareza muito grande nos ensinamentos da palavra de Deus que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu, com 49 anos de idade, era uma pessoa católica, frequentava a igreja católica, frequentava a missa, era uma pessoa bem cativa dentro da igreja. Mas sempre que a gente ia, e a religiosidade falava muito forte na nossa vida, na minha vida, porque fui doutrinado assim. Então, muitas verdades que a gente acreditava caiu por terra com os ensinamentos do Ricardo. E a gente começou a frequentar as lives dele e se alimentar da palavra que sempre, do seu jeito simples, do seu jeito fácil de explicar, a gente consegue assimilar e entender como é realmente. Ô Ragnar, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo na paz, né? E aí me fazendo deixar a religiosidade de lado, porque a religiosidade realmente é algo que nos prende, nos aprisiona num mundo que realmente não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o mundo de Deus. Então, o Ricardo teve esse papel na minha vida e tudo foi acontecendo. E igual eu falei, as coisas, quando você abre um propósito, abre uma brecha para que Deus entre na sua vida e você começa a ter a direção, Deus vai colocando pessoas, lugares e oportunidades na sua vida. Então foi assim que foi acontecendo comigo e foi assim, passo a passo. Hoje eu consigo perceber isso. Na época não, né? Na época a gente não tinha essa percepção, não tinha essa espiritualidade tão aguçada. Então a gente não tinha esse entendimento, mas hoje eu tenho. Então fui acompanhando ele, vivenciando e se alimentando da palavra, mas foi realmente em outubro que eu tive assim um fato muito forte na minha vida, que foi um milagre que eu recebi. E eu nunca vou me cansar de falar disso. Às vezes algum de vocês que está aí na live já ouviu falando disso, mas eu nunca vou cansar de falar, porque a glória de Deus tem que ser revelada e tem que ser mostrada, para que todo mundo entenda e consiga buscar isso também para a sua vida. Então, quando foi em outubro, eu participei de uma live do Ricardo, e nessa live ele trabalhou muito sobre a cura e a libertação. E no final da live, ele fez o boot, e para mim aquilo foi direcionado única e exclusivamente para mim, porque eu tinha um problema cardíaco. Então, quando ele falou que a gente precisa entrar em orar, acreditando que você já tem a cura, e você entrar em ação, porque ele falou muito assim, você precisa orar, mas você precisa entrar em ação, porque oração sem ação é vazia, não tem um sentido. Então, eu comecei a entrar em ação. O que era o meu problema de saúde? Meu problema de saúde era uma arritmia cardíaca, que eu não podia fazer atividade física. Quando eu fazia atividade física, meu coração disparava e eu sentia tontura e passava mal. Então eu eu já vinha caminhando, mas nada muito forçado. E aí eu comecei a intensificar a minha atividade física. Aí comecei com os trotinhos, devagar. Eu tomava remédio, tomava 4 comprimidos de propanolol de 40 mg por dia. Então isso é uma carga pesada, né? São 40 mg, 4 comprimidos por dia. E eu fui devagarinho e forçando o ritmo e sempre olhando para ver se não estava acontecendo nada, se não estava me forçando. Eu tenho essa pulseirinha aqui, que é uma pulseira que marca os batimentos. Então eu ia acompanhando e vendo. E nada foi acontecendo, eu não fui tendo problema. O meu coração não disparava, eu não sentia tontura, falta de ar. E aí eu fui intensificando os treinos. E foi em novembro, eu parei de tomar os remédios.
parei de tomar os remédios e não senti nada que me, que me desse sinal que eu estava sentindo a arritmia. Então isso ficou assim, cada dia mais eu intensificando o treino, intensificando. E então eu recebi essa graça da cura e eu estava com 93 quilos. Hoje eu peso 75 quilos, só com atividade física e alimentação saudável. Então, com isso eu consegui dar uma mudada na minha vida, mas primeiro eu tive o despertar do Ricardo Linhares e principalmente a mão de Deus, que eu orei, pedi para ele essa cura e entrei em ação, assim como o Ricardo tinha falado na live. Então entrei em ação e busquei isso para minha vida e eu tive essa cura. E para mim, assim, eu sempre ouvia as pessoas falar em milagres, eu ouvia falar que tinha recebido uma graça, e isso para mim parecia algo tão distante, tão longe, porque eu nunca tinha vivenciado nada assim. E é impressionante, quando você recebe, é maravilhoso, é algo assim que muito mágico, muito forte, e mexe muito com a gente, dá uma sacudida. E eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em Deus, acreditava muito assim, mas não tinha essa espiritualidade tão aguçada e tão forte na minha vida. Após ter recebido essa graça, então tudo se transformou, tudo modificou. O meu olhar para as pessoas, para os meus irmãos em Cristo mudou completamente, as minhas atitudes mudou. O meu relacionamento com a minha esposa mudou. A gente já vivia um relacionamento assim muito bom, muito invejável por muitos casais, mas mudou. E mudou para melhor, com certeza. A minha vivência com meus filhos também mudou. A minha vivência com os meus colegas de trabalho, com meus amigos, mudou. Tudo transformou. Porque não é normal, depois que você recebe uma graça dessa, você nunca vai ser a mesma pessoa novamente. Tudo se transforma, tudo muda e você consegue perceber essas graças na sua vida. Fazer jejum é coisa que eu achava assim que eu nunca daria conta, nunca seria capaz de fazer um jejum espiritual. E o ano passado, esse ano, em janeiro, nós adquirimos um curso do Ricardo Linhares, chama 12DC. Esse curso tem a parte dele, que você faz alguns jejuns, e eu achava que eu nunca ia conseguir, que eu nunca seria capaz de fazer esse jejum. E interessante, quando você está com a espiritualidade assim, você consegue, e você desperta no seu corpo a autofagia, que a autofagia vai alimentar as células do seu corpo, e você consegue ficar sem se alimentar ou privar de certos alimentos. Então, eu achava que eu não dava conta, fiz muito bem, ainda consegui fazer, principalmente os últimos 3 dias que foi só no líquido, eu consegui fazer e ainda fazer atividade física. E assim, eu ouvi as pessoas falar, e eles falaram, isso pra mim é coisa do outro mundo. Ficar sem alimentar, quem dá conta? E eu fiz, a minha esposa também fez, e isso, assim, mostra para a gente que você tem poder sobre o seu corpo, você tem poder sobre a sua carne, que você vai comer a hora que você realmente quer, a hora que você precisa. Então, isso ficou também muito forte em mim. Inclusive, essa semana, eu faço um convite para você que está ouvindo eu falar sobre Ricardo Linhares, entra no perfil dele aí, Ricardo Linhares 1, no Instagram ou no YouTube, você também encontra ele. Essa semana ele vai fazer 3 dias de live, vai ser agora às 20 horas, começa, voltada para Apocalipse, e vai falar e ele fez um desafio aí de jejum, que começou hoje às 0 hora e vai até ao sábado às 20 horas. Então eu faço um convite para você a estar frequentando essas lives, hoje às 20 horas, amanhã às 20 horas e quarta-feira às 20 horas. E no sábado ele vai fazer uma live fechada. Você tem condição também de participar dessa live. É só você entrar no perfil dele lá, vai na bio e você tem condição de fazer o seu acesso para participar dessa live no sábado. Essas lives de segunda, terça e quarta
É só você entrar lá e participar. Não tem que fazer o acesso lá através da bio e pagar, não. Essas outras são free e você tem condição de participar. E participa do jejum também, porque esse jejum é muito importante para a gente sentir a presença de Deus na nossa vida. Então, faço esse convite para você participar e esteja sempre disposto ao novo, porque o novo vai mudar você. E você vai olhar lá para trás e vai ver o quanto foi importante você ter se aberto ao novo. O Pablo Marçal fala muito em 5 coisas na vida. É você frequentar novos lugares, conhecer novas pessoas. Conhecendo novas pessoas vão surgir novas ideias. Novas ideias vai te dar novas ações. E novas ações vai fazer com que você atinja novos resultados. Então, foi assim na minha vida. Eu estive aberto a esses 5 pilares. E você tem que pegar esses 5 pilares e levar para toda a sua vida. Não só na área espiritual, mas sim na área profissional, na área social. Em todas as áreas da sua vida, você aplicando esses 5 conceitos, você vai conseguir êxito em todas elas. Então, eu faço esse convite para você. Esteja aberto ao novo, que você vai ver tudo se transformar na sua vida. Obrigado, meu amor. Também tenho muito orgulho de você. Você é uma pessoa muito espiritual e muito querida. Deus te abençoe sempre. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu preciso encerrar a live porque às 20 horas tem a live do Ricardo e eu não quero perder. Então, esse foi a nossa live de hoje, segunda-feira. Segunda-feira passada não consegui fazer ela, porque era para ter sido essa live, mas eu estive viajando e com alguns outros compromissos eu não consegui fazer a live. Mas hoje a gente conseguiu, está feito. Feito é melhor do que perfeito, mas está feito. Então isso é um despertar. Agradeço a você que esteve aí na live, que passou por aí. Isso é muito importante para mim, porque vai me incentivando, eu vou me destravando no digital, vou me destravando a fazer live, a estar falando aqui para vocês. Então isso é muito importante para mim. E a gente, a cada encontro aqui, a gente vai evoluindo e vai sempre crescendo, como pessoa, como no espiritual, como ser humano. Então isso é muito importante para mim. Então a live de nossa hoje foi sobre o agir de Deus em nossas vidas. A gente está sempre buscando novos ensinamentos e está sempre aberto a receber o novo. Então a gente está sempre pedindo para Deus e pedindo e fazendo a ação, que é a sua parte. Colocar a sua parte, fazer a sua parte, estar sempre em movimento, estar em ação, que aí a graça vem e a graça chega na tua vida. Beleza, meus amigos? Um beijo no coração de vocês. Peço que Deus os abençoe, que Deus dê uma noite de sono restauradora e que, se for da vontade de Deus, que amanhã nós acordaremos para mais um dia de vida. Valeu? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais.